Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, se você não me conhece, e eu quero te dar as boas-vindas, talvez é a primeira vez que você acessa o meu canal, e já quero convidar você a inscrever-se. Faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações para você receber os vídeos, em primeira mão. Assista o vídeo até o final para você conhecer meu conteúdo e no final deixe o seu like para nos ajudar aí na divulgação do canal. Também possa compartilhar este canal nas suas redes sociais. Nós estamos aqui com o trabalho de escola dominical e hoje nós vamos estudar mais uma lição da escola bíblica dominical. E hoje nós vamos, pela graça de Deus, iniciar mais um trimestre, que é o terceiro trimestre de 2021, e nós vamos iniciar esta lição, esta revista que tem o título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O subtítulo diz As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Serão 13 lições abençoadíssimas. E eu já aconselho você a não perder nenhuma lição da EBD do terceiro trimestre, tá bom? E hoje nós vamos estudar a primeira lição, A primeira lição desse trimestre, que tem por título A Ascensão de Salomão e a construção do templo. Olha que coisa maravilhosa, O texto áureo da nossa lição diz: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11. A verdade prática diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então, uma verdade prática também muito bem elaborada, A leitura bíblica em classe, você pode realizar a leitura aí na sua casa. Eu vou deixar aqui na tela. 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 36. Depois o capítulo 6, versículos 1 e depois do versículo 11 ao 14. É muito importante você realizar a leitura, bíblica em classe, porque é uma leitura que fundamenta a lição. Então, ela é de extrema importância, Ainda temos o ponto central da nossa revista, da nossa lição de hoje, melhor dizendo, que diz: o que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. Então, tenha cuidado, do que você vai pedir a Deus. Peça algo que vai glorificar o nome do Senhor, expandir o seu reino e também te abençoar, logicamente. Então, vamos lá? Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, pegue a sua caneta e vamos para a primeira aula de hoje, Então vamos aqui para uma visão geral da lição. Primeiro vamos fazer uma visão panorâmica, A lição ela está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a sabedoria de Salomão. Primeiro tópico, sabedoria de Salomão. O primeiro subtópico diz a virtude de Salomão. O segundo, o sábio pede sabedoria. E o terceiro, a sabedoria na prática de vida. O segundo tópico diz a consolidação do poder. Tem 2 tópicos, 2 subtópicos. A glória do reino de Salomão. E o orgulho precede a ruína. E o último tópico, a construção do templo. Temos aí primeiro, o nobre propósito de Salomão. O 2, o templo do Espírito Santo. E o 3, a glória do Senhor. Então essa é uma visão panorâmica da nossa lição de hoje,
Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos ver nesta lição? Nós vamos ver que a ascensão de Salomão, né, ao trono de Israel, o reino ainda unido, né, a ascensão de Salomão ao trono e também a construção do templo. Então a lição vai girar em torno dessas duas coisas, né? A ascensão, como Salomão sobe ao trono, né, o seu reino, o seu poder, e a construção do templo. Então vamos lá, subtópico 1, ou tópico 1, melhor dizendo, né? A sabedoria de Salomão. Então vamos lá. Subtópico 1, a virtude de Salomão. A virtude de Salomão. Então, Salomão, ele já apresentava traços de sabedoria. Por quê? Porque ele pediu a Deus por sabedoria. Então, se você ler, eu vou deixar aqui na tela, 1 Reis 3, 5 e depois o 9, você vai ver que Salomão, ele pede sabedoria a Deus, né? Ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido a morte de seus inimigos, ele poderia ter pedido fama, glamour, mas o que adiantaria isso se ele não tivesse a sabedoria, né? Aliás, você sabe o que significa sabedoria? Qual é a diferença, se há, né? Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Bom, há uma diferença, né? O conhecimento é quando você aprende algo de algum objeto, né? Você retém o conhecimento sobre algum objeto. A sabedoria em linhas bem gerais, é você colocar este conhecimento, aquilo que você aprendeu, em prática. Isso é sabedoria. Levando isso em consideração, podemos entender que há pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Porque ele não aplica a sabedoria. Então, Salomão, só no ato de Salomão pedir sabedoria, já mostra maturidade, né? Já mostra que ele era uma pessoa madura. Mesmo jovem, ele já soube que ele precisaria dessa sabedoria de Deus, né? Subtópico 2. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão, ele demonstra humildade diante de Deus, né? Ele demonstra humildade. Se você ler 1 Reis, capítulo 3, você vai ver que Salomão, ele reconhece, né? Salomão reconhece, capítulo 3, e versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda pequeno, olha aí, não sei como sair, nem como entrar. Então, Salomão, o pedido de Salomão por sabedoria, demonstra que ele era humilde, porque ele reconheceu a sua pequenez. Ou seja, ele poderia muito bem ter dito assim, não, eu sou filho do maior rei de Israel. Eu aprendi tudo com meu pai, como guerrear, como lutar, como vencer os inimigos, como administrar o reino. Eu já sei tudo, eu não preciso de nada. Não, ele entendeu e disse, Senhor, eu sou pequeno e preciso da sua ajuda para governar este povo. É isso que ele estava pedindo. Por isso ele pede por sabedoria, né? Salomão sabia que a sua tarefa era muito grande e diante disso ele reconheceu que ele era um homem pequeno e sem experiência. E isso é a humildade. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, né? Então esse subtópico 2 fala sobre isso. O subtópico 3, sabedoria na vida prática. Sabedoria na vida prática, né? Sabedoria é colocar o conhecimento em prática, é o que eu já disse aqui, né?
Vamos ler um texto na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago 3:13, a Bíblia diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Tiago fala, você tem alguém aí que é sábio? Tem alguém que é sábio? Se tem, mostre na prática aquilo que você diz que é sábio. Então, mostre a sua sabedoria, né? Na prática, no bom, olha aí o versículo 13, no bom trato, nas suas obras. A salvação não é por obras, mas a sabedoria precisa ser manifestada em obras, tá bom? Então, a sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Mas uma coisa que nós podemos fazer, ou ver, né? A sabedoria, existem dois tipos de sabedoria, né? A sabedoria terrena e a sabedoria divina, né? Então, a sabedoria terrena, Tiago 3:14, diz assim, 14:15, né? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, essa sabedoria é a terrena, né? E ela tem três características. Ela é terrena, animal e diabólica. Agora, existe também a sabedoria que vem do alto, que está no versículo 17 da mesma carta de Tiago, capítulo 3. Mas a sabedoria que vem do alto aí tem várias virtudes, né? Primeiramente, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa sabedoria que vem do alto, tá bom? Então, busque, Tiago mesmo disse, se não tem sabedoria, busque a Deus, né? Que a todos dá liberalmente. Então, Salomão, ele buscou a sabedoria de Deus, sabedoria do alto, para dirigir a nação de Israel. A síntese, né, do tópico 1 diz assim: a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Então, seja sábio. Faça como Salomão no princípio da sua fé, né? Busque sabedoria de Deus para viver entre os ímpios, para enfrentar as dificuldades da vida, né? Para saber como lidar com os problemas, para saber como lidar com as dificuldades. Busque a Deus sabedoria. Vamos lá, se você tem alguma coisa para falar, né, sobre esse ponto de número 1, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagindo e aprendendo uns com os outros. Então vamos lá. Vamos para o tópico de número 2, a consolidação do poder. Vamos ver como Salomão, né, chegou ao poder, né? Subtópico 1, a glória do reino de Salomão. Bom, primeiro Salomão, ele era filho de Davi com Betseba, né, ou Batseba. Filho da mulher que era mulher de Urias, né, que Davi tomou, como você conhece a história. E agora o primeiro filho dela morreu, né, como um tipo de castigo pelo pecado de adultério de Davi. E agora ela tem outro filho chamado Salomão, né? Salomão, a palavra Salomão, né, no hebraico, Shelomor, vem da palavra Shalom, né, paz, né? Então o reino de Salomão é um reino de paz. Então nós vamos ver aqui, né, que o reino de Salomão era próspero, né? E ele tinha o seu reino era
constituído de muitos súditos, né? Vamos ler 1 Reis 4 e 20. Olha o que a Bíblia diz, né? 1 Reis 4 e 20. 4 e 20, a Bíblia diz o seguinte: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Então, o reino de Salomão ele já era esplêndido, já de começo, pela quantidade de súditos, né? A nação de Israel naquela época era muito grande, né? Muito grande mesmo. E Salomão tinha um vasto domínio e um reino de paz. Se você ver aqui no versículo 24, do mesmo capítulo 4, diz assim: porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reinos da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas ao redor dele. Então, o reino de Salomão o domínio do reino era vasto, era muito grande, né? Salomão dominava muitas terras. E também era um reino de paz, né? Salomão, palavra shalom, paz, ele teve um reino de paz, ao contrário de Davi, que foi um homem que precisou guerrear muito contra muitos inimigos. Salomão não, Salomão ele teve domínio já completo e viveu um reino de paz, né, na sua vastidão. E Salomão, ele possuía muitas riquezas. Nós não vamos ler aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu vou deixar a referência aqui na tela, né? Você pode ler em 1 Reis, capítulo 4, versículo 26 a 28, e também 1 Reis, capítulo 10, versículo 14 ao 23. Então, ali vai falar das riquezas de Salomão, bom? Do tanto de ouro que ele tinha, né? Tanto de pedras preciosas, animais, gente ao seu serviço. Então, Salomão era muito próximo. Certo? Então, esse foi o subtópico 1, a glória do reino de Salomão. Subtópico 2, o orgulho precede a ruína. Então, apesar de Salomão ter tido uma vida próspera, muito rico, né, ele começou a desviar-se do Senhor. É uma triste notícia, né, mas é o que aconteceu. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, os versículos, né, 1 e 2. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor. E o versículo 3 diz: e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Então Salomão não se desviou de uma hora para outra. Ele se desviou aos poucos, conforme ele foi fazendo pactos com as nações, casando-os com as rainhas, ou as princesas, vamos dizer assim, né, dos reinos, e elas foram pervertendo o coração de Salomão aos poucos, até chegar ao ponto de que Salomão se desviou do Senhor. No início, o reino de Salomão não era assim, né? Ele não se desviava, ele era um homem fiel a Deus. No começo do seu reino, versículo 4 do capítulo 11 de 1 Reis, diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, na sua velhice, Salomão começou a desviar. Então, no início do seu reinado, não era assim, né?
E aqui nós podemos fazer uma aplicação prática para a nossa vida, né? Ninguém se desvia de Deus de uma hora para outra. Tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Ninguém se desvia de Deus do dia para a noite, ou da noite para o dia. Isso é aos poucos. O inimigo vai infiltrando coisas em nossa vida e nós vamos aceitando, acolhendo pequenos desvios, e quando menos nós imaginarmos, nós estamos fora da igreja e afastados da presença de Deus. Tomemos cuidado com isso. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Olha aí, hein? Uma vida entregue ao pecado começa com pequenos deslizes. Tome muito cuidado, né? As pequenas coisas podem virar grandes coisas. Pequenos desvios podem gerar grandes desvios. Então vamos lá. Esse foi o ponto de número 2, né? Ponto de número 2, tópico de número 2, a consolidação do poder. Vimos aí, né? A glória do rei de Salomão e o orgulho precede a ruína, né? Ele tornou-se orgulhoso. Se você tem alguma coisa a comentar nesse ponto aqui, né? Interaja conosco aí, deixando aqui nos comentários, né? Aquilo que você quer expressar. Então vamos lá para o último ponto. A construção do templo. Construção do templo. Vamos lá então. Subtópico 1. O nobre propósito de Salomão. Então, o tópico aqui, né, ele está em outra ordem, mas Salomão ele se desviou no final da sua vida, né? Quando ele construiu o templo, ele estava servindo a Deus, tanto que Deus o permitiu a construção do templo, né? Então, qual era o propósito de Salomão? O propósito de Salomão era o melhor possível, né? Vamos ler 1 Reis capítulo 5, é muito importante você, mesmo que eu estou fazendo a leitura aqui, é importante você acompanhar na Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia e acompanhe, né? Dá uma paradinha no vídeo, procura o versículo e acompanha a leitura comigo. Capítulo 5, versículo de número 5 também diz o seguinte: E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então, o propósito de Salomão de edificar uma casa, apesar que Deus não vai habitar, um templo não suporta a onipresença de Deus, mas era um templo dedicado a Deus. Salomão mesmo diz: eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, em honra ao nome do Senhor. Então o propósito era nobre, né? O templo foi edificado com os melhores materiais. Eu vou deixar aqui uma referência, também não vamos ler, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas você pode ler na sua casa. 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 a 22. Você vai ver que foi utilizado muito ouro no templo, né? Muitas coisas eram revestidas de ouro. Imagina, irmão, revestimento de vários elementos do templo de ouro. Então você pode ver isso lá em Números, em Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 ao 22. Nós vamos ver lá vários materiais, né, os melhores. Isso mostra que tudo que nós vamos fazer para Deus, nós precisamos dar o melhor que nós temos, porque Ele merece o melhor. Até porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. O melhor, puro, sem pecado, o Cordeiro imaculado de Deus. Deus o enviou para morrer e nos garantir o perdão dos nossos pecados. Subtópico 2 diz assim: o templo do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, a morada de Deus agora é o homem regenerado.
tá bom? Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Primeiro aos Coríntios 6 e 19, a Bíblia diz assim: ou não sabeis que o nosso templo é o templo do Espírito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, no Antigo Testamento, o templo, vamos dizer assim, era a morada de Deus. No Antigo Testamento, o templo de Salomão, né? Depois foi destruído, depois foi reconstruído por Zorobabel no pós-exílio. Então era a morada de Deus, apesar de que Deus um templo não suporta a onipresença de Deus. Porém, foi feito em honra a Deus. No Novo Testamento, Deus não mais habita em templo feito por mãos humanas. Agora, o crente, o espírito do crente, o corpo do crente, o ser do crente, do cristão, é o templo do Espírito Santo. Então, isso é uma verdade maravilhosa, né? Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. E se somos o templo, nós precisamos santificar a nossa vida, santificar o nosso corpo, santificar a nossa vida, porque ela é o templo do Espírito Santo. Vamos lá, número 3, subtópico 3, a glória do Senhor. A glória de Deus, ela se manifestou no templo, pelo menos em duas ocasiões, né? No começo ali, duas ocasiões. Primeiro, quando a arca de Deus foi colocada no Santíssimo Lugar. Você pode conferir isso, nós não vamos ler. 1 Reis capítulo 8, versículo 11. 1 Reis capítulo 8, versículo 11. Pare o vídeo, efetue a leitura, tá? Quando a arca de Deus foi colocada no Santíssimo Lugar, o templo tinha 3 compartimentos, né? Também igual o tabernáculo, o pátio, né? O lugar santo e o Santíssimo Lugar. E também a glória de Deus caiu na inauguração do templo. Vou deixar a referência aqui para você conferir, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, tá? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Então você pode efetuar a leitura ali também. Agora, da mesma maneira que a glória de Deus encheu o templo de Salomão, a glória de Deus também enche o templo do Novo Testamento. Quem é o templo do Novo Testamento? Eu e você. Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é o templo do Espírito Santo. Então, se você fizer um paralelo com a construção do templo, a inauguração do templo, a glória de Deus enchendo o templo, você vai encontrar um paralelo na igreja. Jesus, vamos dizer assim, né, construiu a igreja, edificou a sua igreja. Ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando a igreja foi inaugurada, digamos assim, em Atos dos Apóstolos, ela foi inaugurada, digamos assim, né, em linhas bem gerais, para não entrar no mérito de quando começou a igreja, quando nasceu a igreja, mas você lê em Atos 2 e 4, né, que o Espírito Santo veio encher o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha que maravilha, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos foram cheios. Olha o paralelo. Salomão construiu o templo e Deus encheu o templo da glória. Jesus edificou a igreja e o Espírito Santo encheu a igreja da sua glória. Você pode ser cheio do Espírito Santo, porque você hoje
é o templo de Deus, a morada de Deus no Novo Testamento. A síntese do tópico 3 diz: tudo que fizermos em prol da obra do Senhor é para a sua glória, e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Então, tudo que nós vamos fazer, precisamos fazer de melhor. Qualquer coisa que você possa fazer, que você faz na obra de Deus, seja mínima, uma obra pequena aos olhos humanos, faça para a glória de Deus. Faça o melhor, porque Deus merece o melhor. Vamos recapitular a nossa lição rapidinho. O que nós aprendemos nessa primeira lição, né? A ascensão de Salomão e a construção do templo. Então, aprendemos aí sobre a sabedoria de Salomão, que ele pediu sabedoria, a consolidação do poder do reino de Salomão, a quantidade de súditos, a expansão do seu domínio, o poder financeiro que o reino de Salomão tinha, a paz por todos os lados. Então vimos aí a consolidação do poder de Salomão. E também vimos aí a construção do templo, né? Como Salomão tentou construir o templo e como o templo foi construído com os melhores materiais, foi cheio da glória de Deus. E também vimos que hoje, no Novo Testamento, a igreja é o templo de Deus. Espero que esta lição sirva de bênção para a sua vida e possa edificar a sua vida mais e mais. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.